Olá, abençoados, boa noite a todos. Mais uma vez passando aqui pelo canal para deixar mais um esclarecimento da Bíblia consumada. Sempre agradecendo aí aos inscritos, aos novos inscritos, pedindo também que você, se for do teu agrado, se inscreve aí no canal, dá o like nas mensagens, compartilha, para que outras pessoas venham sair do engano das religiões que pegam a Bíblia, lê e interpreta tudo literal, e também tem a Bíblia como livro profético, e aí manda o religioso esperar, aguardar, manda dar, manda esperar receber, e que na verdade tudo isso é engano, abençoado. Como eu sempre falo aqui nesse canal, a Bíblia é um conjunto de livros históricos e que tudo já aconteceu e que não há mais nada para acontecer. É somente para você ler a Bíblia, para você entender que a Bíblia é passado e que a Bíblia foi escrita somente para os judeus, porque somente eles que Deus se manifestou e escolheu eles para ser povo exclusivo dele, e que na verdade nós, o Brasil, não existia. Só existia Israel, né, Roma e mais algumas cidades, e do qual Deus não se manifestou para o estrangeiro. Deus deixou o estrangeiro fora da primeira aliança, e na segunda eles foram aproximados. Eles foram aproximados de Deus. Que na verdade os filhos de Deus já existem desde antes da fundação do mundo. Porque Deus não é nosso Pai, Deus é Pai dos Espíritos. Então, abençoado, lembrando para vocês que esse canal, o que nós pregamos, o que eu prego, eu não gosto nem dessa palavra prego, mas eu vou falar essa palavra, porque na verdade o religioso entende tudo que você fala com respeito a Deus, ele entende por pregação. Então tudo que eu esclareço aqui com relação à Bíblia, né, é conscientização, para que você entenda que tudo já foi consumado, e quem consumou a Bíblia foi o Filho do Homem, e que isso foi no ano 33, espiritualmente, quando ele falou está consumado, e juridicamente e fisicamente no ano 70, com o cumprimento de Daniel 9:24 e Mateus 24:34, de que não passaria tudo daquela geração, que Jesus disse esta, e para nós foi aquela, passado. Então, eu gostaria de esclarecer mais algumas coisas aqui. Muito embora eu tenha aí 613 vídeos já nesse canal, né? E que a gente vai crescendo no entendimento, né? E que muitas coisas que a gente falou no início, a gente entende que nós também aprendemos errado. Mesmo você estando entendendo o ministério do Espírito. Porque mesmo você, todo e qualquer pessoa que venha falar da Bíblia, ele jamais pode botar para o futuro. Ele jamais pode querer seguidor para ter um canal monetizado para ganhar dinheiro. E que isso acontece muito. E muitos até pedem Pix, como o Bruno Mac, né? E tantos outros. Então, o meu canal aqui,
não é monetizada, tá? Você vê que se você for ouvir as minhas mensagens aí, não tem propaganda. Não tem propaganda por quê, Lira? Porque não é monetizado. O YouTube ficou me pedindo o número da minha conta, pedindo dados bancários para monetizar o meu canal. Como eu não dei, como eu não respondi, então eles desmonetizaram o meu canal. E é exatamente dessa forma que eu quero. Nada de monetizar canal, de receber dinheiro por esclarecer as coisas de Deus. Por quê? Porque eu já trabalho. Eu já ganho o suficiente para me manter no meu dia a dia e pagar minhas contas. Eu não preciso disso. Entende, abençoado? Então, o meu único intuito aqui é esclarecer, te conscientizar que a Bíblia é um conjunto de livros históricos e que você não tem mais nada para esperar. Você não tem mais nada para receber. Você não tem mais nada para dar. Você não tem nem que orar, porque o Espírito já está pronto, não precisa de nada. O esclarecimento aqui é que você já tem Deus. E se você tem Deus, você não precisa de nada. E que a religião que está aí fora, esses homens que estão aí fora, se dizendo pastor, se dizendo profeta, se dizendo apóstolo, se dizendo... eles se dizem tudo, menos ladrão, que é o que eles são. Então, abençoado, deixa eu te explicar mais uma coisa e levar o teu entendimento. Olha, profeta, discípulo, apóstolo, todas essas coisas, presta atenção, foi da primeira aliança, da qual ainda não tinha vindo Jesus. Porque a obra de papai, ele consumou em 7 dias e descansou nesse dia. E aí ele se manifestou ao povo de Israel como espírito. E ele falava através de nuvens, através dos profetas que ele escolhia, abençoado. Não existe mais profeta. Profeta foram aqueles que Deus mesmo escolheu. Como por exemplo, se você abrir aqui o primeiro livro aqui, né? O livro de Gênesis, né? Que foi escrito por Moisés, né? E aqui fala de Jacó, fala de Isaías, de Jeremias. Aí vem o livro de Êxodo, que tudo é livro da lei, Deuteronômio, né? E aí, depois de Moisés, que foi escolhido por Deus para libertar o seu povo, do Egito, né? Lá em Gênesis veio José, do qual Deus também escolheu, né? Que era o descendente de Abraão, de Jacó. E depois veio Josué, do qual também Deus escolheu para substituir Moisés, né? Aí vem aí os livros de Reis, Juízes, que tudo isso daqui falando ainda das coisas passadas, né? Da lei ainda de Moisés. Depois veio Samuel, o profeta Samuel, 1 Samuel, 2 Samuel, né? E Reis, do qual havia também os profetas de Deus escolhido por ele, 1 Reis, 2 Reis. Aí veio Crônicas, 1 Crônica, 2 Crônica, do qual também tiveram os profetas escolhidos por Deus. Esdra, o livro de Jó, e assim sucessivamente. Salmos de Salomão,
Isaías, né? Profeta Isaías, Provérbios, Jeremias. Então tudo isso que eu estou citando para vocês foram profetas dos antigos, aqueles profetas que Deus escolheu para fazer a promessa a Israel, ao povo de Israel. Não fez promessa para mim, não fez promessa para você. E que esses profetas não existem mais. O último profeta escolhido por Deus foi João Batista, que veio endireitar o caminho do Senhor. Ou seja, antes de Jesus de Nazaré, veio à frente dele João Batista para endireitar o caminho do Senhor, para anunciar o Filho do Homem, a sua manifestação para a salvação, presta atenção, do povo de Israel. Jesus de Nazaré, o Deus de Israel, não tem nada a ver conosco, abençoado. É isso que precisa ser esclarecido. Não tem nada da Bíblia aqui com relação a ninguém que nasceu após o ano 70. Não é 1970, abençoado. É após o ano 70. Que todas essas promessas, através que Deus fez, através dos profetas, né? E que enviou João Batista para anunciar o Filho do Homem, o Messias, somente para Israel, para trazer a salvação para eles, para tirar o pecado do mundo para eles, para trazer a salvação, a vida eterna para eles, não é para nós. Nós somos depois do ano 70, quando nascemos, já nascemos com tudo. Nós não precisamos ser salvos, nós não precisamos de vida eterna, nós não precisamos de Jesus de Nazaré para ser nosso intercessor entre Deus e os homens. Só quem precisou foi ele lá, porque eles estavam vivendo aquela geração. E nós, quando nós nascemos, não existe mais Jesus de Nazaré. Não existe mais o Filho. O Filho entregou o reino ao Pai, como eu já expliquei para vocês, e ele se fez um em todos. Ou seja, quando nós nascemos, né, que o Brasil foi descoberto em 1500, então quem nasceu em 1500, o primeiro brasileiro, já nasceu com tudo, salvo, com a vida eterna, sem pecado. Por quê? Porque ele já tinha feito todas as coisas. E que você precisa entender que na cruz Deus separou o que era físico, o que era jurídico, ele separou do espírito. Então o que é físico e o que é jurídico? O homem terreno. E o que foi que ele disse para o homem terreno? Tudo que tu semear, tu vai colher. E o que foi que ele disse para o espírito, que é filho dele? O espírito já está pronto. Já tem tudo. Não precisa mais de nada. Nem da macumba de oração do pastor, o filho de Deus não precisa, porque Deus já fez tudo. O que tem aí é tudo engano. É manobra para te roubar, para te enganar, para te prometer uma coisa que tu já tem. Entendeu, abençoado? Então, os profetas foi dos antigos, foi da primeira aliança. Por quê? Porque ele ainda estava fazendo as promessas. Então o último profeta foi João Batista, que veio endireitar o caminho do Senhor. Então veio Jesus de Nazaré e cumpriu tudo aquilo que foi prometido pelos profetas. E ele cumpriu a lei, cumpriu os profetas, cumpriu os salmos, sofreu, apanhou, foi crucificado e antes falou tetelestai, está consumado. Está consumado o quê? Tudo que ele fez fazer, que esses macumbeiros aí, chamado falso pastor, falso apóstolo, falsa tudo, eles botam pro futuro e mandam tu esperar. E ignora a cruz de Cristo,
Ignora aquilo que ele fez para os judeus. E que nós, quando nascemos, já não existia mais nada para fazer, porque ele já tinha feito. Já nascemos com tudo. Aí esse macumbeiro manda tu esperar. Esse teu macumbeiro fala de dízimo para te roubar. O dízimo foi da lei de Moisés. Não tem nada a ver. A Bíblia não foi escrita para nós, abençoado. Nem o Deus aqui não é nosso. E nem existe mais o Deus da Bíblia, tá? Não vão passar mal, não. O Deus da Bíblia não existe mais. Por que, Lira? Tu pode me explicar? É claro, abençoado. As minhas heresias, que vocês dizem que é heresia, são heresia explicada. Não são as heresias do doutor Silva, o teólogo. Não é a heresia desses macumbeiros aí, que tem igreja que te rouba. Não é heresia do Papa, não é heresia dos padres. E Lira, por que o Deus da Bíblia não existe mais? Porque o Deus da Bíblia, inteligente, foi o Deus de Israel. Então, se o Deus da Bíblia existisse, então nós estávamos sem Deus. Porque esse Deus da Bíblia aqui, desde a primeira folha da Bíblia até a última, foi o Deus de Israel. Ele não existe mais. O Deus da Bíblia não existe mais. Por que, Lira? Porque abençoado, esse Deus aqui só foi para Israel. Só foi para Israel, abençoado. Então acabou a manifestação dele para Israel. E ele passou a ser o Deus do mundo cósmico. O que é o mundo cósmico? O planeta inteiro. O planeta inteiro é o mundo cósmico, ô doutor Silva. Então, nem existe mais o Deus da Bíblia, nem como Pai, nem como Filho e nem como Espírito Santo, que o macumbeiro diz que são três. E também o mundo da Bíblia, presta atenção que aqui é uma heresia explicada. O mundo da Bíblia também acabou, não existe mais esse mundo aqui da Bíblia. Por que, Lira? Porque, abençoado, o mundo da Bíblia é o mundo Aion. O que é o mundo Aion, aliás? O que foi passado o mundo Aion? O período de tempo de uma geração. O período de tempo dessa manifestação de Deus. Ou seja, a primeira aliança e a segunda aliança, que chegou ao fim. Então esse mundo da Bíblia não existe mais. Esse Deus da Bíblia também não existe mais. E qual é o Deus que existe, Lira? O Deus do universo todo. O Deus de todo o universo, do mundo cósmico, do mundo todo. Entendeu, bebê? E o mundo, qual é o mundo que existe hoje? O mundo cósmico. O mundo da Bíblia, como ele disse, passará o céu, passará a terra, porém a minha palavra não passará. Por que não ia passar? Porque o Filho do Homem veio para cumprir, abençoado. O Filho do Homem, ele veio para cumprir a Bíblia inteira. Que o teu macumbeiro manda vocês cumprir, manda você fazer a obra de papai. Você não sabe fazer nem tapioca, bebê. Imagina a obra de papai. A obra de papai foi anunciada pelos profetas, foi enviado o Filho para cumprir. E ele derramou o seu sangue, não foi sangue de bode nem de touro. Foi o seu próprio sangue. E na cruz ele falou, está consumado. Então pronto, acabou. A obra de papai o Filho já fez. Vocês estão deslizando na maionese. Então, eu ia ler aqui, só fazer uma observação para vocês, né? Lembrando que vocês quiserem, vocês podem usar esse canal para fazer qualquer pergunta aqui da Bíblia, né? E se eu sei, eu digo que sei. E se eu não sei, eu digo que não sei. Se eu sei, eu digo que sei. Se eu não sei, digo que não sei. Mas eu digo para vocês que calado eu não vou ficar. Teve uma senhora aqui, eu tenho um comércio aqui, um pequeno comércio que eu trabalho e que é o suficiente para minha sobrevivência. E que eu estava aqui e veio uma senhora
e perguntou para mim: seu Lira, esse negócio de dízimo, isso existe? Aí eu comecei a explicar para ela, dizendo que o dízimo, eu vou só falar alguma coisa, e eu gostaria de ler, mas não vou ler agora, eu vou explicar no próximo, mas eu vou dar só um trechinho para vocês. Então eu falei para ela: minha senhora, nunca existiu esse negócio de dízimo, nunca, para o Brasil, e nem para ninguém que não foi de Israel naquele tempo, naquela geração, no tempo da lei de Moisés. E o que foi o dízimo para eles? As tribos de Israel, eu vou só explicar, e da próxima continuação, que já se passaram 20 minutos, eu não quero deixar esse vídeo longo. Então eu expliquei para ela: minha senhora, as tribos de Israel foram divididas por Moisés em 12 tribos. 12 tribos. Então, as 11 tribos trabalhavam normal. E uma tribo não trabalhava, porque o santuário de Deus ainda era físico. Era antes da cruz, era ainda a primeira aliança física. Tudo físico, jurídico. Sumo sacerdote, homem. Sumo sacerdote, homem. Somente na primeira aliança. A segunda aliança, Deus mesmo. Santuário espiritual. Quem? Nós. Sumo sacerdote, Deus, para sempre. Então, 11 tribos trabalhavam. Uma tribo cuidava das coisas físicas, do santuário de Deus, físico, jurídico. Então, essa tribo não tinha tempo para trabalhar, para plantar, para colher, porque estava ocupada com o santuário de Deus físico. Então, o que aconteceu? Moisés criou o dízimo, incluiu na sua lei de Moisés. Tem nada a ver conosco. Nunca teve. Que esses macumbeiros aí querem explicar, dizer que tem, porque querem continuar roubando. Então, o que aconteceu? Uma tribo não trabalhava. Foi criado o dízimo para essas 11 tribos contribuir para a sobrevivência desta tribo, que não trabalhava e que não tinha herança, que não tinha nada, que não tinha salário, porque cuidava das coisas de Deus. Então, o que foi o dízimo passado? Somente para uma tribo, a tribo de Levi, que cada tribo tinha um nome. Então a tribo de Levi era somente quem poderia receber dízimo. E o que foi passado? O dízimo. O dízimo era alimentos. Eles plantavam semente e colhiam frutos. Então, quando eles iam colher, eles separavam 10% dessa colheita. Por exemplo, se eles colhessem 10 sacos de milho, 10% dá 1. Então, um saco de milho ia para a tribo de Levi. E feijão e arroz, 10%. E os animais, a mesma coisa. Os animais que eles criavam, galinha, capote, bezerro, vaca, tudo, cavalo, tudo que eles criavam, uma vez por ano, eles tiravam 10% e dava para essa tribo que não trabalhava. Então só foi na lei de Moisés. E pronto, abençoado. Só foi para Israel. Não tem mais nada aqui da Bíblia para se cumprir, para pôr em prática. O que tem aí é engano, é roubo desses infelizes aí, que diz que estão fazendo bem o povo. Não está fazendo bem, está fazendo mal. Faz muito mais mal do que o traficante, do que o político. Por que, Lira? Porque eles prometem as coisas para sempre.
E morre o teu avô, o teu bisavô, o teu tetravô, o teu petravô, o teu sétimo avô, e não acontece nada. E o político promete para 4 anos. Também não acontece nada, mas pelo menos é 4 anos. Entendeu, abençoado? Então, ó, vou parar aqui, 25 minutos, já passou do tempo. Pedindo aí que, se você quiser, se inscreve no canal, compartilha a mensagem. Boa noite e até a próxima.